E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma convidada super especial aqui no nosso canal do Mitava Agronomia, que é a Thaís Pavoncini, e ela é professora, e vamos falar um pouco de solos hoje. O nosso tema é solo e a sua importância. Seja bem-vinda, Thaís. Eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu também estou muito feliz. Aliás, eu adorei o nome do canal. Viu? Esse Me Salva aí é ótimo, adorei. Eu estava morrendo de rir, até não tinha visto. Eu falei, gente, que gracinha, Me Salva. E é isso mesmo, né? É importante poder auxiliar, né? Não a salvar, a relembrar, né? Sim, verdade. Isso é muito bacana. Parabéns. Obrigada por participar, obrigada por aceitar nosso convite aqui para participar do Imagina. canal. Eu fiquei muito feliz com o convite. Chame sempre. Você poderia começar contando um pouquinho da sua história, da sua carreira para a gente? Conto sim. Vamos lá. Minha carreira começou né, eu me formei vai fazer 21 anos, né, lá em Lavras, na Faculdade Federal de Lavras, formei em agronomia, sou engenheira agrônoma, e eu saí da faculdade e vim para Campinas, né, que é onde eu moro até hoje, vim para Campinas para eu começar a trabalhar com conservação do solo no Instituto Agronômico, e foi lá que eu fiz o meu mestrado, né, terminei o meu mestrado em 2005, e a partir de então comecei a trabalhar na área, sempre, né, nessa parte de solo, conservação, né, recuperação de área degradada, fertilidade, até hoje, né? E aí, Thaís, onde é que entra essa aula, né? A parte da docência, já vai fazer 15 anos, né? E eu, desde então, desde que eu comecei, né, também com a mesma área, né? Não fugi das minhas, do que eu entendo, do que eu pratico, né? Há 15 anos, e desde então eu concilio, né? Concilio o campo, a sala de aula, né? E agora também a internet, fazendo lá, né, na minha página da Solo que Fala, trazendo para todo mundo aí, falando um pouquinho de solo, tentando ensinar um pouquinho mais, né? Ou relembrar, ou até salvar de vez em quando, né? Com aquela dica assim, esperta. Isso, meu doutorado também na parte de solos, né? O doutorado eu demorei um pouco mais. Eu defendi o doutorado em 2018. Demorei um pouco mais, porque, né, trabalhando, e defendi o doutorado trabalhando, dando aula também, né? Enfim, foi uma Eu fase puxava. bem interessante. Puxado, mas interessante, Carol. A gente sempre tem que pensar que as coisas acontecem mais ou menos quando tem que acontecer, né? E tá preparada para elas, né? Então, aí foi a hora que eu estava preparada. Falei, vamos, Thaís, vamos. Aí foi, deu tudo certo também nessa área linda, né? Que é a parte de solos. Eu acho muito legal o seu Instagram que você fala de um jeito bem extrovertido sobre solos. É um jeito, uma maneira mais. Fica mais fácil de entender, é uma maneira mais extrovertida. Eu acho Sim, que chama mais a atenção das pessoas. era o meu objetivo, Carol. Porque assim, eu sou uma pessoa daquele jeito lá, né? Eu adoro. Vocês viram que sempre tem um bichinho, tem um meme. Eu gosto e eu uso isso muito em sala de aula, né? Porque o que eu acredito, não tem todo mundo entende da mesma forma, né? Você, Thaís, nossa, eu preciso ler para eu entender. Eu preciso escrever, até hoje, né? Não sei se é por causa do meu DNA, né? Que já é mais antigo, né? Falei, eu preciso escrever, eu gosto de escrever e gosto da figura, né? E tem gente que ouvindo, né? Muitas vezes agora um podcast, essas coisas, tem gente que fala, nossa, agora sim eu entendi, porque eu ouvi. E eu sempre acreditei muito nisso, né? Então, quando a gente alia, né, a imagem, o texto, às vezes o som, né? E ainda assim tenta fazer um pouco mais lúdico, aí a gente junta as coisas e talvez ajude mais, né? É nisso que eu acredito. Então, ele é bem minha cara, assim, né? Eu gosto bastante de dar uma quebrada, né? Porque para a gente estudar solos, nós vamos falar agora, né? É complicado, né? Apesar da gente achar que, aquela terrinha ali, coisa fácil, né? Não é. Então, é por isso que eu tentei aliar as coisas para ficar mais tranquilo. Ah, sim. Para a gente começar a primeira pergunta, você pode falar o conceito de solo e quais as funções dele no nosso ambiente? Posso, nossa senhora, função tem demais, né?
Aliás, Carol, eu gosto de uma. A FAO tem uma imagem muito bacana, depois eu posso mandar para você. Tem uma imagem muito bacana das funções do solo, né? Porque a gente são inúmeras, né? Pensando o que é o solo é a base para a nossa vida, tá? E não só a nossa vida, mas de outras espécies também, né? Então a gente tem micro-organismos, a gente tem a fauna, tem as plantas, né? Para o nosso lado, puxando, né? Para o nosso lado aqui das agrárias. Tá? Só que, ao mesmo tempo, ele é um sistema muito complexo, que nem eu falei para você. Muitas vezes a gente olha ali e fala, o solo é uma coisa tranquila de se trabalhar. Não é, porque ele é complexo. Complexo é problemático? Não, complexo porque ele abrange muita coisa. Né? Então, a gente tem a parte biológica, a gente tem a parte física, a gente tem a parte química, né? E a gente quer que todas elas estejam interagindo entre si. Né? Que o nosso objetivo é que o solo seja saudável, um solo produtivo, um solo fértil, né? Então, por que ele é complexo? Porque imagine ali, né? Todo mundo trabalhando ali em prol cedendo nutriente, né? Garantindo uma decomposição, garantindo que a água, garantindo que a umidade permaneça, enfim, cada um tem a sua função ali, né? Então, o solo nada mais é do que vivo, ele é uma estrutura viva, tem muita vida ali, né? Dali para baixo, porque a gente às vezes pensa, claro que tem vida do solo para cima, né? Que é onde a gente vê a planta, onde a gente vê a plantação, as árvores, enfim. Não, tem vida também do solo para baixo, porque senão não teria vida dali para cima, né? Então, se a gente pensar em sequestro de carbono, ciclagem de nutrientes, né? Isso tudo são funções do solo. Isso sola aqui na nossa área, né? Porque se a gente perguntar para o engenheiro civil, para que serve o solo para você? Ué, é ali que eu vou projetar, trabalhar, né? Então ele tem que ser compactado, ele tem que aguentar suporte para as minhas fundações, para minhas estruturas, né? Então cada um vê o solo de uma forma. Uma parte de um arqueólogo, o que ele vai ver no solo? O passado, não é? Para entender passado. Então, para a nossa área, ele é isso, ele é fonte de nutriente, fonte de umidade, né? Quer dizer, é a parte viva ali onde a gente onde a gente espera, né, que prospere o nosso cultivo, enfim, é isso. A próxima pergunta, eu quero saber, na sua opinião, como é fazer um uso sustentável do solo? Uso sustentável do solo. Bom, Carol, outra coisa que eu costumo falar é que assim, a gente tem que começar a ligar as coisas, né? Para eu trabalhar sustentável, para eu ter um uso sustentável do solo, eu preciso entendê-lo. Ponto. Entendendo, a gente sabe as capacidades daquele solo. A gente sabe que nem todo solo é igual ao outro. Por mais que aos nossos olhos pareça, nossa, igualzinho ali, ó, aquela manchinha igualzinha àquela. Não. E a gente sabe que tem muita diferença. Então, o solo é mais ou menos que nem a gente. Se a gente está trabalhando no escritório, todo mundo, e eu estou gerenciando algumas pessoas, eu vou começar a aprender o quê? A capacidade de cada um e principalmente as limitações de cada um, porque cada um tem a sua limitação. Tá? Então, quando a gente faz o uso sustentável do solo, eu entendo as capacidades daquele solo, então eu sei, eu uso aquelas capacidades, né? Só que, principalmente, eu também compreendo que ele tem limitação. Tá? Então, eu não exijo além do que ele pode me fornecer. Né? É isso que a gente precisa. Então, o uso sustentável é isso. Eu entendo a sua capacidade, solo, né? E sei a sua limitação. Se eu trabalhar nesse meio termo, eu estou trabalhando sustentavelmente, porque eu estou garantindo as condições biológicas, químicas, físicas, né? Então, eu não estou excedendo, né? Eu não estou fazendo a mais e, principalmente, eu não estou fazendo a menos também. Né? Que às vezes a gente faz a menos e exige do coitadinho, né? Oh, meu Deus, dê as condições que ele precisa. Não, ele lá, não, eu precisava de mais, né? Porque nem o solo fala. Né? Às vezes a gente tampa o ouvido e não quer escutar, lá, 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 né? Mas ele fala, ele tá ali, às vezes ele grita até, né? Oh, olha aqui, tô precisando de você, né? Tem que ser balanceado, né? Não é nem muito nem pouco. Tem que ser ali exatamente. Equilíbrio. Então é isso aí. Eu entendo
o quanto o solo ele tem potencial, só que, além desse potencial, ele também tem as limitações, né? E as limitações variam de acordo com o tipo desse solo. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos que existem no solo? Micro-organismos. Falo. Então, vamos lá. O que os micro-organismos fazem? Eles fazem o solo funcionar direitinho, né? Só isso. Só isso, né? Então, são micro-organismos, mas a função deles é macro, é enorme, né? O que eles fazem? Eles mantêm esse funcionamento, né? Lembra desse equilíbrio? Hein? Então, os micro-organismos ajudam nesse funcionamento. Então, eles têm uma relação, toda a parte física, química do solo. Tá? Então, eles são a parte viva, se a gente pensar, não só eles, né? Eles são uma das partes vivas que a gente tem as raízes também, a gente tem a fauna, né? Se a gente pensar minhoca, tatuzinho bola, enfim, e eles também fazem parte dessa parte viva do solo, né? E além disso, eles também ajudam que os nutrientes estejam disponíveis para as plantas. Então, a função deles é uma função assim de importância macro, apesar deles serem micro, né? Eles estão garantindo todo o funcionamento desse sistema tão complexo, né? Que é o solo. Sim. E eles são pequenininhos, só que existem muitos no solo, né? Eles são diversos. Isso aí, muitos e variados. Exatamente, você falou a mesma coisa, muitos e variados. Você pode falar agora um pouquinho dos tipos de solo que são predominantes aqui no nosso país? Brasil. Então, no Brasil, a gente tem, se a gente for lá ver um mapinha de solos lá na Embrapa, a gente vê que a maioria, né, aproximadamente 70% dos solos do Brasil, eles estão entre os latossolos, nessa ordem, né, os ergissolos e os neossolos, tá? Então, nós temos essas três classes, né, essas três são as classes mais predominantes. Então, essas três aí. Ok. E agora você pode falar um pouquinho sobre qual é a diferença de um solo fértil para um solo produtivo? Que eu acho essa Fértil e pergunta produtivo. muito interessante. Demais da conta, né? E às vezes a gente, sem perceber, usa as duas palavras para a mesma coisa, né? No dia a dia é super normal, né? Mas a gente tem que entender, ó, lembra lá da capacidade da limitação? Aí, tá tudo ligadinho, né? O solo fértil, o que ele tem garantido ali? Ele tem nutriente em condição balanceada, em quantidade suficiente, quantidade balanceada, né? E esses nutrientes, eles estão de forma assimilável, porque não adianta, né? Você sabe bem, não adianta tá cheio de nutrientes lá e esses nutrientes não estão de uma forma assimilável para a planta. Não adianta nada, né? A coitadinha lá não consegue ter esses nutrientes, então o solo fértil ele tem isso tudo e na forma assimilável. Tá? Então, geralmente eles não têm nenhuma propriedade tóxica, né? Então, estão em condições boas, né? Na parte química e na parte física. Isso é um solo fértil. Pronto. Tá? Então, ele está ali fértil, capaz, né, de proporcionar à planta o que ela precisa naquele momento. Tá? Ele como solo. Agora, se a gente pegar esse solo fértil, né, e plantar qualquer cultura num clima a que ela não esteja adaptada, né, ou um clima com o qual ela não consegue, por exemplo, ter a sua, o seu vigor, né, ter o seu crescimento máximo, a gente não está olhando com solo produtivo. Tá? Então, por que a produção ela diverge muitas das vezes, né, de acordo com as condições climáticas, com umidade, né, está tudo relacionado? Porque é um solo fértil, mas ele não tem as condições. Então, ele tem as condições climáticas, esse solo sendo fértil, ele não consiga trazer para a gente uma produção mais alta. Tá? Então, o solo produtivo, quando a gente fala de solo produtivo, ele leva em consideração também essas divergências climáticas, por exemplo. Tá? E quando a gente estuda a produção, né? Lembra lá, né? Quando a gente estuda a produção, a gente fala a produção
ela é função do quê? Ela é função do solo, clima, da planta, né? Então, pensando em cultivar, né? E do manejo, que aí é todo, né? Então, se eu tenho um solo fértil, mas não proporciono para ele as condições, nessas funções, né? Condições ótimas de clima, de cultivar, de manejo, não adianta nada. Então, é essa diferença entre o solo produtivo e o solo fértil. Nem todo solo que é fértil, ele é produtivo. Às vezes, só um exemplo, outro agora que me veio à cabeça. Um solo fértil, né? Numa uma declividade que eu não consiga fazer o plantio ali, ou com alguma limitação física. Então, no dia a dia, às vezes a gente fala, né? Ah, solo produtivo, e esquece da parte dessa função. Então, é só a gente lembrar, assim, o que é produção, né? Para eu aumentar minha produção, o que eu tenho que ter bacana? Parece tão simples, né? O clima, a planta e o manejo, né? Que é o manejo ativo. Difícil, né? Nossa senhora, é muita coisa. É São, é, é verdade. muita, são muitas variáveis, né? Sim. Mas, enfim. Agora você pode falar um pouquinho sobre o que é o solo degradado? É aquele que sofreu, né, modificações em qualquer uma da sua natureza. Por exemplo, natureza química, natureza física ou na sua natureza biológica. E essas degradações, elas podem ser, por exemplo, funções de clima, né, funções do tempo, ou também, em sua grande maioria, né, quer dizer, o homem, né, vai lá e causa essa né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala degradação, a gente já lembra de rins, né? Então, o solo degradado é esse solo. Alguma coisa ali, o tripé dele, físico, químico e biológico, alguma coisa ali não está funcionando bem. Tá? Então, eu não tenho só uma degradação física, se a gente for pensar, né? Erosão, por exemplo. Tem muita gente que fala, o solo degradado é um solo erodido. Não, não só, tá? Não é só a erosão que causa a degradação. E a erosão das degradações, a compactação, né? A gente consegue enxergar, a gente consegue ver em campo, né? Algumas degradações, elas são mais lentas, elas estão lá escondidinha, né? Principalmente as degradações químicas. Então, numa área que a gente não tem costume, por exemplo, de fazer análise de solo, né? Então, a gente começa a perder, a escapar esse tipo de degradação, né? Uma degradação silenciosa, que a gente precisa ficar de olho nela também, né? Então, o que eu sempre falo é que a gente não pensar degradação, quase todo mundo. Degradação, você pensa erosão só, não é só ela, né? Ela tá ali no topo, ela é difícil, tem tudo isso, né? Mas não é só a física, né? Então, a gente também tem degradação biológica ou química, né? Biológica, por exemplo, cai matéria orgânica, né? Isso é uma degradação. Eu estou degradando. Ah lá, os nossos micro-organismos não vão conseguir trabalhar, ou porque não tem, né? Ou porque estão em número insuficiente. Isso também é um tipo de degradação. E ambas são maléficas, né? Não só a erosão que é grande, que todo mundo Exato. consegue ver e de longe, né? Ambas Isso. são. E também, né, se a gente pensar financeiramente, todas elas causam um problema também aí, né? Então, de novo, olha lá, é bom que a gente volta sempre lá. Tá, então eu tenho que conhecer a potencialidade e a limitação ali. Se eu já tenho um solo que ele tem uma probabilidade de ser mais ácido, né? Se é um solo mais intemperizado, mais ácido, principalmente aqui, né? Solos tropicais, eles são geralmente mais ácidos, para que eu evite né, uma acidez, para que eu me dê menos dor de cabeça, eu preciso tratar aquela limitação dele. Tratando a limitação, melhorando a limitação, ele consegue também ser um bom indicativo aí, né? Ele consegue
fornecer o que eu quero dele. Né? Muitas vezes a gente só pede para o solo, né? Só pede, exige, É né? verdade. E a gente não enxerga essa parte, mas sim, todo tipo de degradação, né, Carol? Todo tipo de degradação, elas são importantes e todas são evitáveis, viu? Todas são. Um bom manejo sempre evita, né? Não é isso? É isso, um bom manejo e o conhecimento, né? Um olho bom, né? Um olho bom não só na lavoura, mas um olho bom nos indicadores, né? Na análise de solo, no comportamento do clima, um conhecimento das variedades, né? Variedades mais adaptadas. Isso tudo ajuda a gente, né? É que nem eu sempre falo, dá para trabalhar bem ou se dá. Exige mais da gente ou se exige. Mas, Vale né, a qual que é o pena. nosso objetivo? Ou se não, nosso objetivo é sustentabilidade, nosso objetivo não adianta nada a gente ficar falando, porque o agro, beleza, vamos trabalhar o agro sustentável, tá? Vamos mostrar que a gente sabe trabalhar bem, cada vez mais, né? Não, mas o meu trabalho é muito pequenininho, não importa. Seja pequenininho, seja grande, seja pequena propriedade, seja grande propriedade, mostre o tanto que nós somos sustentáveis. E não só sustentáveis quando pensa em floresta, reserva legal, isso tudo é muito importante. Mas a gente tem que pensar na sustentabilidade do solo, tá? Sustentabilidade química, física e biológica. E isso também é sustentabilidade. Tá? Então, a gente tem cada vez mais, vocês, jovens, vocês têm cada vez mais pensar em defender essa sustentabilidade. Mas não só a sustentabilidade, a gente fala de floresta, não é só isso. Apesar de que, né, a nossa sustentabilidade está no solo, está no que a gente precisa. Sim. Sem solo, não vai ter a parte agrícola. Né? Então, é essa sustentabilidade que vocês têm que bater no peito e falar, não, eu sei evitar a degradação, né? Eu sei trabalhar melhor e eu posso trabalhar melhor. Né? Isso vai me exigir algumas noites de estudo a mais, alguns fins de semana, não vou, não posso. Vai exigir, né? Mas o que a gente quer? A gente quer isso, a gente quer superar, a gente quer melhorar. Né? E imagine para o produtor, o que é isso? Né? E outra coisa, Carol, eu falo demais. E outra coisa que é muito importante é o modo que a gente vai passar isso para o produtor. Isso também né? Porque não adianta nada a gente chegar, que nem eu mesmo tento todo dia melhorar. Né? Como que eu vou falar para ele de solo, né? De uma maneira, igual está no livro? Não posso. Né? Então, eu posso chegar, eu tenho que conversar, eu tenho que fazer essas relações para que ele fale, opa, parece que do jeito que eu estava trabalhando não está dando certo. Isso é evitar a degradação, isso é trabalhar com solo produtivo. Né? Isso tudo aí. Então, depende muito da gente também, né? Como Verdade. profissional. Ainda nesse assunto de área degradada, você pode falar para a gente, citar os fatores que podem levar a essa degradação? Então, a gente tem fatores químicos, físicos e biológicos, né? Então, o que pode causar degradação? Né? Então, se a gente pensar assim na parte física, né? Outra coisa que a gente pensa muito, né? Maquinário, essas coisas, umidade ideal, tá? Não só isso, né? Então, a gente não tem como, oh meu Deus, se a gente pudesse trabalhar com um plantio direto em toda a área, se a gente pudesse trabalhar com rotação de cultura em toda a propriedade, mas nem sempre é assim, né? A gente tem que muitas vezes não vai ser assim. Porque a gente sabe que, né, na não degradação, deixamos permitir que o solo continue saudável, tá? Mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Tá? Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, eu só concordei. Não é? Às vezes não tem jeito. Às vezes a gente lê e fala, não, mas vamos fazer uma rotação de cultura, vamos trabalhar com plantio direto. Às vezes não é a realidade da área, né? Do produtor. Então, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que manter as condições adequadas, né? Então, a gente tem que minimizar, tem que melhorar a fertilidade, trabalhar a acidez, né? Tomar cuidado com o implemento, com peso, umidade, né? Hora certa de plantio, né? Tem que pensar nisso tudo, mas também em toda a parte química e na parte biológica. Como que eu vou agregar matéria orgânica ali no meu solo, melhorar isso se eu não vou ter, por exemplo, uma rotação, se eu não vou ter um plantio direto, né? Eu tenho que permitir, pelo menos, que o solo não esteja tão exposto, né? Eu tenho que conhecer, né, fisicamente esse solo. Então, na verdade, se a gente for pensar, quanto mais eu conheço o solo que eu estou trabalhando, o solo que eu estou lidando, mais ele vai me fornecer subsídios para que eu diminua a probabilidade de degradação. Tá? Mesmo que muitas vezes eu não consiga trabalhar ali um ou outro, mas que vai me permitir fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Às vezes a gente está trabalhando no campo de soja, ponto, né? Então, o que eu vou fazer ali? Ah, então ali eu vou deixar? Não. Então, eu vou garantir as condições biológicas, as condições químicas e as condições físicas, com o que a gente tem ali, né? Que a gente às vezes pensa e estuda muito isso, né? Que nem eu falei da rotação, do plantio direto, isso é o ideal, é o sonho, é muito bacana quando a gente consegue trabalhar assim, né? Mas às vezes na vida real a gente não vai conseguir, o produtor simplesmente não vai querer. E aí? E aí a gente tem que se desdobrar ainda mais no conhecimento, então vamos falar da escola pedagógico. Então eu vou ter que me desdobrar para ver o que eu posso fazer ali para eu diminuir, então, melhorar as interações, né? E permitir que que eu consiga ter um plantio, uma colheita saudável, né? Mantendo condições de umidade e de solo ali adequadas. Não é fácil, mas... E quando a área já se encontra degradada, como que faz para recuperar essa área? Então, bom, isso depende muito também do quanto essa área está degradada, tá? Então, a gente tem várias técnicas e essas técnicas, elas vão diferenciar de acordo com o tamanho né, da minha degradação. Mas, geralmente, a gente tem três práticas, né? Teoricamente, eu vou falar teoria um pouquinho, depois a gente fala mais no dia a dia. Então, a gente tem prática que a gente chama de vegetativa, né? Então, a gente tem as práticas mecânicas e tem as práticas edáficas, tá? Muitas vezes a gente acha que recuperação de área degradada são só as práticas vegetativas. Por exemplo, trabalhar com cobertura morta, rotação, reflorestamento, tá? Às vezes são elas que a gente precisa mesmo, tá? Mas não são só elas que existem, né? Muitas vezes a gente tem as práticas edáficas são as melhores, né? Porque dá para a gente trabalhar muito bem quando a gente não tem as condições, por exemplo, do plantio direto, da rotação, da cobertura morta. Então, quando a gente não tem isso, as práticas edáficas, quais são elas? Né? São práticas do nosso dia a dia. Trabalhar o solo, né? Na capacidade de uso, quer dizer, lembra lá que a gente começou a falar, né? Entenda suas limitações, tá? Então, vou trabalhar com você nessa capacidade de uso, pensando em relevo, em tipo de solo, né, clima, tudo isso, melhorando a capacidade de uso desse solo. A gente pode trabalhar também com adubação orgânica, né? O Thaís, a adubação, se eu pensar em adubação química, ela é uma prática que pode ser chamada de conservacionista, né? Ajudar a trabalhar a degradação. Opa, né? É adubação química. Ué, gente, a gente está ali fornecendo para o solo, né, o que está faltando. Aí sempre no equilíbrio, né, Carol? Aquilo que a gente está conversando. Eu não posso simplesmente, vamos lá, aumento a adubação química e pronto, acabou os meus problemas. Muitas vezes, aí começam os problemas,
né? Então, trabalhando na recomendação adequada, na análise de solo bonitinha, né? Trabalhando, entendendo a análise de solo, compreendendo certinho, a adubação química, ela pode ser uma prática também, tá? A adubação orgânica, a adubação verde, né? Então, as práticas edáficas são práticas de dia a dia que a gente pode sim evitar, que nem eu estava falando né, na outra pergunta. Às vezes a gente não consegue fazer uma prática vegetativa, né? Não consegue. E daí? E aí está fadada ao insucesso a área? Não. Então, aí eu penso nas práticas edáficas, tá? E a gente tem as práticas mecânicas também, que, por exemplo, a gente pode trabalhar declividade, tipo de preparo do solo, o plantio em nível, né, os terraços. Então, são práticas mecânicas que também podem ajudar a gente a evitar degradação. Né? É bem legal Curva falar de disso, né? nível Porque aqui também, né? Que o pessoal isso, comenta muito, é isso aí, importante. isso aí, é uma prática mecânica. É uma prática que eu vou diminuir erosão, evitar erosão, melhorar a infiltração. Então, a gente está preservando a Sim. forma. A próxima pergunta é que os solos, eles ajudam a combater e adaptar as alterações climáticas, como você falou um pouquinho sobre isso antes, né? Aí eu Isso. queria saber como isso acontece. O solo sequestra carbono, né? Então, a gente tem, deixa eu lembrar certinho quantas são, 2 vezes mais, a gente tem 2 vezes mais estoque de carbono no solo do que na atmosfera. Tá? Então, quer dizer, o que ele está fazendo ali? Ele está armazenando esse carbono, tá? Então, esse carbono, esse estoque, ele vem, quando o carbono orgânico, ele mineraliza, né? Então, o solo, ele consegue esse estoque aí, e ele consegue, tendo esse estoque, ele consegue trabalhar na regularização, tá? Dos gases da atmosfera. Então, o solo, sim. Por isso que a gente precisa manter o solo saudável, o solo com qualidade, né? Para que ele possa, sim, né, ser eu ia falar coadjuvante, mas não é nem coadjuvante, tem um papel muito importante, né, nas alterações climáticas. Então, sim, se a gente mantém a qualidade do solo, a gente está, sim, contribuindo, né, para adaptar até, né, melhorar e adaptar as condições climáticas do solo. E outra coisa também, né, quando o solo sempre, quando ele está sempre coberto, né, a gente tem isso, além do estoque, ele também trabalha essa regularização de temperatura. Então, tudo isso influencia nessas alterações climáticas. Então, não é só de coisas ruins, não, né? São coisas muito boas. Só que a gente tem que permitir isso, né? Permitir que ele consiga mineralizar esse carbono orgânico, que ele consiga fazer, que esse estoque consiga, né, ser efetivo, proporcionando uma qualidade a esse solo. E é uma das funções dele, né? Sequestro de carbono e também essa manutenção da temperatura, né? Mas aí é mais do microclima, né? Sim. E também a gente tem que fornecer boas condições para ele, porque se ele tiver, por exemplo, se ele estiver degradado, ele não vai atingir o potencial máximo dele. De jeito nenhum. Então, tem que... Exatamente, Carol. Você está vendo, né? E aliás, você sabe que nas nossas costas tem muita coisa aqui, né? Não adianta a gente falar assim, o solo faz isso, e faz isso, e faz isso. Se a gente não dá condições, né? Ou usa ao extremo, coitadinho, né? E não faz uma reposição correta, né? Ou não vê o porquê de trabalhar bem uma análise de solo, tá? A gente não está dando condição para ele fazer isso, né? E depois a gente fica investindo muito, né? Seja financeiramente ou emocionalmente até, né? Porque também a gente, né? Para que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar para garantir uma produtividade ok, né?
Então, a gente evita muito disso se a gente souber trabalhar, souber escutá-lo, né? Então, vai falar assim, nossa, ainda chamou a professora doida, né? Que falou que solo fala, que tem que escutar, que tem que conversar, mas é assim mesmo, né? Não tem como. E também não tem como a gente adivinhar. Outra coisa que é bem legal a gente falar, Carol, que às vezes a gente acha que o agrônomo ele tem que ter as respostas ali na hora, né? E a gente, muitas vezes eu vejo muito profissional se cobrando da gente não ter a resposta na hora. É isso, o problema é esse. Olha a complexidade que a gente está falando só do solo. Não estamos falando de planta também, que tem a sua total complexidade, né? Então, como que eu vou... Ah, não, eu preciso chegar lá e já dar a resposta para o produtor numa visita. Não posso ser assim, né? É a mesma coisa, a gente vai ao médico e fala, eu tô com uma dor de cabeça. É isso, já sei. Tchau, toma isso, tchau, tchau, tchau. Por que que a gente trabalha assim? Né? O médico não vai fazer isso. Ele vai falar, ó, tá aqui, ó. Você vai fazer esse exame, esse exame, esse exame e esse aqui. Né? Vai me trazer tudo, eu vou organizar, vou interpretar, e aí sim eu vou te dar um resultado. Sim, para Né? ver Eu as vou te dar alterações, vai ver o que um está errado, diagnóstico. né? Exatamente. Né? Sim. Então, por que que a gente se cobra de ser assim? Né? Por que que a gente se cobra de ter que, nossa, eu tenho que dar a resposta agora, porque eu tenho que, não é que eu tenho que, é nosso dever, ok, não estou nem falando disso. Estou falando que a gente precisa organizar os dados, interpretar o que está acontecendo. Uma coisa que o médico faz muito bem é a anamnese, quer dizer, ele vai perguntar o que vem acontecendo, né? Então, vamos fazer a anamnese ali da fazenda, seja do pequeno produtor, alguma coisa. O que o senhor fez aqui? Há quanto tempo? Por quê? Como? Né? Conversando mesmo, não precisa ser nenhuma coisa, ó, esse papel está aqui, o senhor escreve aqui para mim. Não, conversando, perguntando, né? Você já viu o tanto que eu falo, você imagina o tanto que eu pergunto, né? Então, eu olho para mim e falo, vem ela perguntar. Porque tem que ser assim, porque nós não temos bola de cristal, né? É que E nem aquela muitas... brincadeira que fala que para agrônomo tudo depende. Mas é verdade, né? Pode ser tantas coisas que Não tem que é? ter uma análise ali para ver o que está acontecendo e quais vão ser as medidas que vão ser tomadas, né? Claro, nós não vimos lá a produção. Produção depende do quê? Do solo, do clima, da planta, do manejo. Então, lógico que depende, né? A gente brinca e fala depende, tem que falar depende cada vez mais, porque depende mesmo, né? E são coisas que muitas coisas a gente não controla, É verdade. não é? Então, ixi, Maria, então a gente tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade que a gente tem nas nossas costas, né? Então, e para tomar esse cuidado, a gente tem que entender. Por isso que eu falei, né? Às vezes gasta uma noite a mais, um fim de semana que não sai, que fica quietinho estudando, entendendo o passado, o presente, para depois pensar no futuro ali da propriedade, né? Seja como for. Sim. Agora, eu quero falar que você fale um pouquinho sobre o que é um solo saudável. Um solo saudável. O solo saudável é um solo vivo, né? É um solo que nem a gente falou, que todas as condições físicas, químicas e biológicas estejam, perdão, em equilíbrio. Né? Então, e esse solo saudável, ele vai permitir um plantio saudável. E outra coisa, esse solo, ele tem que estar, para ele tem que estar saudável começo a fim de ciclo de cultura, né? Óbvio que ele não vai estar com a mesma quantidade de macro e micronutrientes lá no fim, né? Mas ele tem que estar saudável. Tem que garantir que depois, se eu fizer apenas uma reposição e continuar no manejo sustentável, ele vai voltar ali e eu vou conseguir um outro ciclo, e um outro, e um outro. Né? Pensando que esse solo é o mesmo que vai ter que perpetuar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, não tem outro, né? Não vai conseguir, ninguém vai fazer mais. Tá? Então, quer dizer, é o mesmo local. Então, o solo saudável, ele tem que estar vivo e ele tem que estar
vivo e em equilíbrio físico, químico e biológico, né? Ao longo de todo o ciclo aí de desenvolvimento das culturas. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, a última pergunta é como evitar a compactação do solo? Como que a gente pode fazer isso? Compactação, tá. Então, vamos pensar assim. Compactação, o que ocorre, né? Ocorre que eu estou alterando, né? Ou estou destruindo a estrutura natural do solo. Tá? Então, a partir disso, eu não tenho nutrição, né? Fertilidade baixa, umidade, né? Então, como que a gente pode evitar? Se a gente pensar em maquinário, né? O maquinário entra em condições ideais de umidade, né? Peso de maquinário também temos que levar em consideração, tá? Aí vem as outras práticas, rotação de cultura, sucessão de cultura, o próprio plantio direto, né? O plantio direto também é uma forma de não compactar, não trabalhar, né? Não trabalhar o solo além, né? Por quê? Porque ele não tem movimentação. Tá? Então, tem solos que eu não consigo trabalhar uma movimentação muito, né, intensa, até mesmo se a gente pensar na estrutura física desse solo. Então, se eu trabalho um pouquinho a mais, um pouquinho além, ele já vai compactar, né? Dependendo do teor da fração argila, ele já vai compactar, ele já vai me causar dano, tá? Então, o processo que a gente tem que trabalhar ali é melhorar a estrutura, melhorar a parte física. Tá? Então, compactação é estrutural, física. E muitas vezes ela vai além, né? Não é só mecanização. Então, às vezes mesmo o próprio pisoteio, né? Se a gente está trabalhando com pastagem, né? Número de animal por área, aí a gente também tem que trabalhar direitinho, com equilíbrio, tá? Mas, e pensar também no tipo de operação, né? No tipo de preparo. Então, eu posso causar uma complicação no próprio preparo do solo, né? Mesmo que eu estou usando, nem estou usando muito maquinário. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de preparo, né? E, se possível, aliar, né, essas outras técnicas aí, né? Principalmente sucessão de cultura, rotação, né? Então, a gente está trabalhando... Quando eu trabalho, por exemplo, rotação de cultura, então, se eu trabalho uma leguminosa, o que eu tenho ali? Além de ter a fixação biológica de nitrogênio, eu também estou garantindo um aumento de micro-organismos. Os micro-organismos trabalhando bem, eles vão melhorando a porosidade, né? Então, eles estão trabalhando para a gente. O que a gente vai ali e faz? Pau, compacta ali, os caras falam, meu Deus, tem como trabalhar aqui mais, né? Eu não tenho nem mais condições de sobrevivência. Então, a gente precisa garantir que a estrutura, a parte física do solo, continue adequada, apesar do tipo de manejo, principalmente preparo. Então, isso evita bastante. E tomar cuidado com... Então, vocês estão pensando em análise de solo, verificar lá na análise de solo não é só química, é outra coisa, né? A análise de solo é química. Não. Ela é física também. Não esqueçam, peçam análise física também, para a gente entender e interpretar principalmente a fração argila aí, né, do solo, para que a gente possa trabalhar melhor o manejo desses solos ainda. Você vê que não é uma coisinha simples, né? Não, é uma junção de coisas, não dá para passar uma receita de bolo. Tem tanta coisa para coisa que você pensar. falou. Melhor coisa. Não tem. Na nossa área não tem. Aliás, em muitas outras também, tá? Mas como nós estamos falando da nossa, não tem receita de bolo. O que eu fiz aqui, às vezes não serve para o meu vizinho que está ali, ó. A gente tem que entender isso. A geração de vocês é uma geração que está vindo já com muitos... Aliás, vocês estão com muito problema agregado que está gerando que vocês abram muito mais a cabeça, né? Então, entender isso aí. Não tem receita de bolo. Muito aluno, às vezes, está ansioso. Ai, professora, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um não sei o quê, eu vou comprar uma tabela. Você pode fazer tudo. Hoje nós temos na internet, nossa, zilhões de livros, de e-book, baixa aqui sua tabela, beleza, você pode baixar tudo, pode alimentar, mas quando você chegar na sua área de trabalho, no seu local,
for atender o seu cliente, o produtor, você não vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer que nem o médico. Você vai entender passado, o que foi feito, você vai entender o que está sendo agora. Para aí sim, você pode usar todos aqueles livros, todas aquelas tabelas, mas na realidade do local onde você está trabalhando. Tá? Porque ela não vai funcionar, tá? Para uma coisa que é sempre assim, não é sempre assim. É por isso do nosso depende. Né? São muitas coisas, são inúmeras, né, coisas que podem que tá ali, que podem, a gente pode chegar ao sucesso e o fracasso, eles estão muito próximos, né, na nossa área de atuação. É ruim falar sucesso e fracasso, né, mas pensando assim, é verdade, né, sucesso de uma produção, fracasso de uma produção, enfim, isso está muito ouvidos abertos, boca mais fechada, né? Observar mais, entender mais e ouvir mais. Que muitas vezes quem está ali vai dizer para a gente muito mais coisas do que um livro, uma tabela, né? Um podcast, o que for. Né? Quem está ali, então, quando a gente for visitar o produtor, está começando ali, escuta o que ele tem que falar, né? Senta, escuta, conversa, dê a sua opinião apenas quando ela for, né? Quando pedirem, né? Por mais que você esteja ali doido para falar, eu vou falar, tá fazendo errado, calma, né? Respira, entenda o porquê aquilo está assim, né? Do porquê que você está ali, para que você foi chamado, enfim, a nossa profissão é uma profissão linda, né? Eu sou totalmente realizada como agrônoma. E para mim ainda é uma realização dupla, que eu ainda posso passar um pouquinho do que eu sei, né? Assim, para mim é o máximo, né? Com muito estudo também, com muita cautela. Mas a gente, para essa profissão linda, continuar, né, linda sim, e para que nós também possamos honrar, né, o nosso CREA, honrar o nosso, né, ali, se é um engenheiro agrônomo, né, a gente precisa fazer o correto, né, por mais que a gente ache que, ai meu Deus, eu vou ter que dar um passo para trás, às vezes vai ter que dar um passo para trás, né, imagina na compactação, como que a gente recupera uma área degradada? É um passinho para trás mesmo, pode ser pequenininho, não precisa ser grande não, mas é bem pouquinho, né? Melhora e vamos para frente. Assim como é a vida, né, Carol? Às vezes a gente tem que dar uma respiradinha, às vezes não é nem um passo para trás, é uma sentadinha, senta, respira e bora. Agora vamos continuar. É desse jeito, né? Tem que dar uma paradinha para analisar a situação, para ver qual é o melhor caminho, o que faz agora. Isso aí. E às vezes, pedir ajuda, tá? Pedir ajuda é muito válido. É que nem estava falando com o produtor, né? A gente tem uma visão nova, mas eles têm muito mais experiência do que a gente. Eles estão ali mexendo com a terra todo dia. Então, a gente tem que, sim, escutar muito mais do que falar, né? Porque... Tem, Carol, tem. E tem que conter. Que nem eu falo, às vezes a gente tem que respirar. Tá bom, né? E às vezes não dá, eu falo para os alunos, às vezes não adianta você, tá, Thaís, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Às vezes o produtor não quer isso. E aí? Aí a gente fala, então tchau. Não, então a gente vai fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem, né? Então é isso, eu acho que isso aí é para a vida também, né? Pílulas para a vida. Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem no momento, né? E aí sim, isso aí é sucesso, né? Deitar lá no travesseirinho e falar, fiz o que foi melhor. Né? Aí não tem... Foi um prazer te receber aqui hoje, sério. A nossa entrevista foi muito interessante, eu gostei muito. Muito obrigada por participar. Obrigada, Carol. Eu gosto também, adoro, né? O que a gente puder. É o que eu falei, a gente tem. A diferença é uma bagagem pequenininha, né? E essa troca, para mim, é muito rica também. Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço.